Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus pela sua vida, por mais um culto. Quero te convidar você a se colocar de pé, por favor. Abrir comigo no Salmo de número 95. Salmos de número 95. Diz assim o texto: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo dos seus pastos e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Amém? Tem alguém ouvindo a voz do Senhor? Amém? Então olha para esse irmão bonito que está do seu lado, fala assim, ó, vinde. Vinde não, vamos atualizar isso. Fala assim, ó, vamos, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Pai, queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Declaramos que esse culto é para o Senhor. Estamos aqui, viemos aqui. Esse momento é para adorar aquele que é a rocha, aquele que é o fundamento, aquele que é o sustento, aquele que é a nossa base, aquele que é a nossa segurança. Nós estamos aqui para nos rendermos ao Senhor, Pai, adorarmos ao Senhor. Queremos atrair a tua presença. Queremos, Senhor, atrair a tua presença para este lugar. Queremos, Deus, te convidar, não só o Senhor, mas os teus anjos, Pai, o teu Espírito, o mover que o Senhor tem, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que o Senhor habita no meio dos louvores, eu sei que a tua palavra fala que onde dois ou mais estiverem, ali também o Senhor estaria. Então, Pai, nós cremos que o Senhor está aqui, e não é qualquer Deus, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra, aquele que fez o mar, aquele que é o dono dos continentes, que tem o mar nas suas mãos, aquele que carrega toda a autoridade, domínio, poder, majestade, glória, honra. É o Senhor que nós queremos adorar, Pai. Reconhecemos, oferecemos esse culto ao Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo neste lugar. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero que você entenda o que nós vamos declarar através desse louvor. Nós vamos declarar uma palavra profética muito forte. E eu quero que entre no seu coração, assim como tem entrado no nosso. Nós passamos aqui, nós estávamos ali atrás orando. É importante que eu te fale isso. E nós falamos assim: nós sabemos que está chegando aquele tempo que está escrito na palavra do Senhor, apostasia, em que muitos vão se esfriar, mas nós não vamos, em nome de Jesus. Nós não vamos. Você pode bater no peito e falar: eu não vou esfriar, em nome de Jesus. E essa palavra desse louvor, ele fala que às vezes nós somos abatidos, que às vezes nós podemos ficar desanimados,
mas que em nenhum momento, como diz a palavra do Senhor, assim como Paulo escreveu, que nós não seremos destruídos, que a igreja, ela sempre vai permanecer e prevalecer e avançar, independente de toda e qualquer situação. Agora eu quero te falar uma coisa, levanta a sua mão e diz assim: a igreja sou eu, a igreja sou eu. Porque às vezes nós declaramos e nós pensamos que a igreja são as quatro paredes, isso é um templo, amém? Mas sim, quando nós declaramos, a igreja vai avançar. É você, no nome de Jesus, que vai avançar em Cristo. E nós vamos profetizar essa noite
vivemos. Declare isso. E o que nos move é o que nós cremos, Jesus. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Sabemos que isso é uma verdade nas nossas vidas. Não porque nós somos melhores que ninguém, nós não somos nada. Mas nós temos um Deus que é tudo. Nós temos um Deus que é tudo, que é o único digno de louvor, de adoração, de rendição. E é nesse Deus. Feche seus olhos por um momento. Nesse Deus que nós firmamos as nossas raízes. É nesse Deus que nós depositamos toda a nossa esperança, nossa expectativa. Senhor, não é em pessoas, oh Senhor, não é em sistemas. Todos são falhos, Jesus. Todos são falhos, Jesus. Mas o Senhor é o nosso Deus, o único digno, a quem nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Santo, santo, santo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida.
seu coração. Declare a sua gratidão. Vamos declarando o nosso amor ao Senhor. Você pode começar a abrir a sua boca e declarar: Tu és santo, Jesus, Tu és maravilhoso. Eu te louvo, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Eu te adoro, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, nos amou sem merecermos. Eu te amo, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Jesus, o Teu sangue nos lava, nos purifica e nós somos gratos. Jesus, nós não merecemos o Seu amor, mas o Senhor é generoso, maravilhoso, exaltado, adorado, digno. E nós declaramos, Jesus, que nós queremos, Pai, estar, Deus, firmados em Ti, construir a nossa vida em Ti, Jesus, construir os nossos dias em Ti, Jesus, construir a nossa esperança em Ti, Jesus, construir a nossa fé em Ti, Jesus, construir a nossa família em Ti, Jesus, construir o nosso trabalho em Ti, Jesus, construir, Jesus, a nossa expectativa em Ti, construir, Jesus, a nossa cura em Ti, construir, Jesus, tudo que somos, que temos em Ti, Jesus. É tudo para Ti, Jesus. É tudo, tudo, tudo para Ti.
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, no nome de Jesus, nosso Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, no nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Só a igreja declara. O céu te adora, proclama a tua glória. Declare com toda a força, és invencível, Jesus. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de És invencível. Vamos declarar todos juntos. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Escute, igreja. O Senhor está ministrando ao meu coração algo. Desde o início do culto, nós estávamos orando sobre um povo que permanece, sobre um povo que aumenta a sua fome, sobre um povo que fica firme, sobre um povo que não esmurece, sobre um povo que anda independente das circunstâncias. E nós temos visto tantas circunstâncias difíceis, não só na política brasileira, mas tantas situações nas famílias, nas casas. Às vezes tudo isso começa a abalar a nossa fé. Eu queria te convidar. Nós vamos declarar, assim como o Senhor é invencível, a nossa fé não será abalada. E eu queria convidar você a vir aqui na frente para declarar junto conosco. Você que quer, em nome de Jesus, nós vamos fazer um ato profético. Dê um passo. Vem aqui para frente declarar junto conosco. Nós vamos declarar
é invencível. Nós servimos o Deus do impossível, o Deus que tudo fez, que tudo faz. Poderoso é o nome de Jesus. Ele é Jesus. Nós sabemos que tudo é em seu nome. E nós vamos declarar: a morte venceste, o véu ele rompeu. E é por isso que nós temos vida, e é por isso que nós temos esperança, e é por isso que nós temos salvação, e é por isso que nós podemos estar aqui cantando e adorando no nome de Jesus. Queria que você colocasse agora diante do Senhor. Pai, queremos colocar as nossas vidas, essa igreja, cada pessoa que está aqui conosco, Pai, no nome de Jesus. Colocamos, Pai, nossos corações, nossas mentes, Pai, tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que tem passado na mente, qualquer abatimento, Pai, em nome de Jesus, todo medo das circunstâncias, da vida, da política, das famílias, e nós queremos declarar em nome de Jesus, Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Queremos declarar um refrigério, Senhor, do Senhor. Queremos declarar o sangue de Jesus vertido naquela cruz, Senhor, salvando vidas, reanimando vidas. A sua palavra, o seu nome, Senhor, sendo verdade nas nossas vidas, Pai. E nós andando por aquilo que nós cremos, Jesus, não por aquilo que nós vemos, Pai. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Nós também te adoramos, Jesus. Proclamamos a tua glória, Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, O nosso rei, o nosso rei. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome Poderoso, poderoso. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome. Bate assim no peito e declare: meu rei, o meu rei. Poderoso esse nome, mais forte que tudo, Mais forte que tudo, mais forte que tudo. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda o seu Deus, aplauda o seu Deus, aplauda o seu Deus. A palavra do Senhor é tão poderosa, é tão poderosa. Nesse final de semana, eu quero compartilhar só mais uma coisinha com vocês. Não vai ainda pro fundo, não. Escuta aqui, queridos. Nesse final de semana eu ouvi uma palavra. Entrou tão forte no meu coração. Várias entraram. Mas uma delas, o pastor que pregou na primeira noite, ele falou assim, porque está escrito isso na palavra do Senhor. E o que está escrito é o que é verdade na palavra do Senhor. Que nós não podemos desviar os nossos olhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que permanecer no caminho. Jesus é o centro das nossas vidas. Não tem nada nem ninguém que possa abalar a nossa fé quando nós estamos em Jesus. Seja fortalecido no nome de Jesus, amém? Ei, amém?
Deixa eu aproveitar que você está aqui. Vira para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: o nosso Deus é invencível. Fala assim: você está com medo por quê? O nosso Deus é invencível. Você está entendendo, querido, que o nosso Deus é invencível? Que não tem como vencer, porque Ele é invencível. Agora, não, mas o melhor é agora. Apocalipse 17, versículo 14, por favor. Presta atenção. Lutarão, brigarão, levantarão, pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os... Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas presta atenção, ponto e vírgula. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com... Glória a Deus. Aleluia. Vira de novo para essa pessoa e fala assim: o nosso Deus é invencível. Ele já venceu. E se você permanecer firme, você vencerá também. É promessa. Está escrito. Vai se cumprir. E eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém? Querido, se você sair com essa palavra essa noite no seu coração, que o teu Deus é invencível, que podem pelejar, que vão levantar, que vão guerrear contra Ele, mas que Ele já venceu, e que aqueles que estão com Ele também vencerão. Essa é a promessa, esse é o final do filme. Queridos, esse é o final do filme. Pode ter muitas aventuras, pode ter muitas coisas durante o filme, mas o final do filme é: Ele venceu, e se eu estiver com Ele eu vou vencer também. Amém? Volta para o seu lugar em nome de Jesus. As crianças, já vamos dividir as crianças? Querido, você que trouxe o dízimo e a sua oferta, enquanto as crianças saem, esse é o tempo também para você honrar o Senhor com as suas primícias, com a sua renda. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou muito feliz. Tivemos um tempo precioso em Barretos, São José do Rio Preto. Viajei com a minha família, meus irmãos, meu pai. Tivemos um tempo de descanso. Foi
muito gostoso, conversamos muito sobre muitas coisas, mas principalmente sobre o reino de Deus, sobre tudo aquilo que Deus tem falado, ministrado nesse tempo aos nossos corações. O pastor Lucas, sábado passado, ministrou uma conferência na nossa igreja sede sobre finanças, que foi sensacional. Todo mundo agradeceu, parabenizou. Na verdade, nem falei isso para ele, mas me marcaram uns 2, 3 nas redes aí, agradecendo. Não sei se a pessoa acha que sou eu, ou eu acho que é ele, ou ele, não sei, porque não é todo mundo que conhece, né? Mas enfim, agradecendo, e foi muito, muito legal. Esse final de semana, ontem, na verdade, sexta e sábado, nós tivemos imersão lá em Barretos, que é da nossa cobertura, Rede Apostólica Aliança, apóstolo Géser. Ontem teve um movimento de jovens chamado On Fire, que tem se esparramado no Brasil, e foi junto com a imersão, foi também poderoso. E eu sei que Deus tem muito para nós, amém? Estou feliz de estar aqui, cheguei hoje à tarde, e eu quero trazer algo para o seu coração, nesse tempo. Na verdade, eu quero continuar algo que o Senhor já tem ministrado, e eu queria que você abrisse mais uma vez a sua palavra em Romanos 8, versículo 19, e eu poderia dar muitos nomes para essa ministração, mas eu deixei o mesmo nome. Domingo passado foi o pastor Alexandre, que foi uma bênção. Na verdade, queridos, teve a Naira, depois teve o Alexandre, depois teve a Simônia, e todo mundo que tem liberado, tem sido um alimento precioso nesse lugar, queridos. Como o meu coração se alegra, sabe? Como eu escuto, olha, eu passei, andei, escutei muitas coisas esses dias, mas aquilo que tem queimado meu coração é tudo aquilo que tem saído desse lugar. Eu espremo para ver aquilo que está ardendo no meu coração, e aquilo que tem ardido são as palavras que Deus tem liberado nesse lugar. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em outra versão, a manifestação dos filhos de Deus. Você pode repetir comigo? Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse louvor. Obrigado porque o Senhor é invencível. Obrigado porque nós cremos num Deus invencível que já venceu e nos deu essa vitória junto com o Senhor, Pai. Isso é motivo de muita gratidão, de alegria. Eu quero entregar esse tempo, essa palavra, tudo aquilo que nós vamos ministrar, que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa mostrar o teu querer no coração e na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de eu sair, a última palavra que eu ministrei foi justamente sobre isso, a manifestação dos filhos, e eu disse que nunca nos meus anos eu vivi um tempo de tanta manifestação no Brasil como nós estamos vivendo agora. Se tem uma palavra que está na moda, é essa tal de manifestação. Vai ter manifestação hoje? Está tendo manifestação em Brasília, está tendo manifestação nos quartéis, enfim. E Paulo, há 2000 anos atrás, ele escreveu ali para Romanos que o mundo espera, aguarda, e ele usou um termo que eu acho incrível, porque não é aguarda muito, ou não é uma grande expectativa, mas ele usou um adjetivo, uma ardente, assim, talvez eu acho que é mais do que muito, uma expectativa dos filhos de Deus, eu e você, amém? E eu falei um pouco sobre isso, sobre a verdade, questão de gerar, de fazer discípulos, e Deus espera isso de nós,
Mas eu quero trazer hoje por um outro lado, aquilo que o mundo aguarda de mim e de você, aquilo que o mundo espera de mim e de você. E eu quero que isso seja um entendimento, queridos, não que seja uma palavra que você fala, nossa, que legal, bonita. Na verdade, nós temos que parar de viver essa religiosidade, de achar as coisas legais e não trazer como um entendimento, como uma palavra revelada ao nosso coração. Porque o que vai produzir a transformação, o que vai nos aproximar de Deus é quando essa palavra que é lançada, ela se torna uma palavra revelada, uma palavra entendida. E quando eu entendo algo, eu falo, não, agora eu faço isso, não é porque eu escutei ou porque eu tenho que obedecer simplesmente, mas porque eu entendi, eu vi que é assim que tem que ser feito. Então a minha oração é que você, através do Espírito Santo, tenha um entendimento de tudo aquilo que Deus quer para nós. Amém? Isaías 44, versículo 2, por favor. Recebi essa semana esse texto, não sei precisar o dia, pastor Jean, não sei se o pastor Jean está online conosco. Se estiver, Deus te abençoe muito, querido, que restauração do Senhor esteja na sua casa. Te amo muito, oro pela sua vida, viu? Isaías 44, versículo 2. E quando ele me mandou esse texto, eu olhei e Deus grifou uma palavra. E diz assim: assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Eu vou começar a ler de novo, porque eu não quero que você entenda só como uma leitura. De novo, eu quero que você entenda Deus aqui nesse altar falando essa palavra para você. Então Deus está falando o seguinte: ó, eu que te criei, e eu que te formei desde o ventre, e sou eu que te ajudo, e sou eu que estou te falando, não temas, ó, fala teu nome aí. Ó Murilo. Servo meu, amado, a quem eu escolhi, porque eu derramarei água sobre o... É essa palavra que Deus grifou. Sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade. Presta atenção. O Deus que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda, esse mesmo Deus que fala para você não temer, que Ele te escolheu, Ele está falando que Ele vai derramar o Espírito dEle sobre a tua posteridade, e a bênção sobre os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. É isso que Ele está falando para você nessa noite. Só que Ele não está falando que vai ser para qualquer um, porque eu derramarei água sobre o sedento. Ele não falou assim, ó, eu derramarei água sobre todos. Não derramarei água sobre os bonitos. Não derramarei água sobre esse ou aquele, não. Ele especificou algo. Ele colocou um pré-requisito para mim e para você. E esse pré-requisito foi sedentos. Diga, sedentos. Queridos, nós estamos em dezembro de 2022. O último mês desse ano. Futuro ninguém sabe. Incertezas, inseguranças. Sabemos que Deus está no controle. Sabemos que Deus não perdeu o controle. Que Ele sabe todas as coisas. Que Ele tem o melhor para nós. Agora, eu não sei se o melhor que Ele tem é o melhor que eu acho que é. E nem você. E aí, surge toda a nossa insegurança, incerteza. Mas, de tudo que nós conversamos, querido, na viagem, tudo aquilo que foi pontuado, de tudo aquilo que nós falamos, e esse ano, o que foi assim a palavra marcado, qual que é o direcionamento, o que nós temos em Deus? Queridos, se eu pudesse espremer tudo para, assim, hoje, transmitir para vocês, talvez essa seria a melhor definição. O Senhor procura os sedentos.
O Senhor quer derramar sobre os sedentos. O Senhor tem uma promessa sobre os sedentos. Essa promessa que o Senhor te criou, que o Senhor te formou desde o ventre, que Ele te ajuda, que não é para você temer, que Ele te escolheu e que Ele vai derramar água, é sobre os sedentos. E isso nos faz refletir. E isso, querido, no mínimo faz eu e você pensar o nível da nossa sede, ou o nível da nossa fome, ou o quanto nós estamos querendo de Deus. A vontade que eu tenho de beber desse rio, a vontade que eu tenho de estar na presença de Deus. E aí eu começo um monte de coisa que Deus me moeu. Quero começar pela presbítera Simônia, de quinta-feira. Você que não veio, perdeu, ok? Mas eu vou te dar uma palhinha. Cris, ela liberou algumas coisas muito poderosas nesse altar. E uma delas foi, o Senhor não quer que você o adore. A hora que ela falou isso, começou a me dar um gelo na barriga, queridos. Mas ela falou assim, ó, o Senhor quer que você queira adorá-lo. O Senhor não quer que você jejue. O Senhor quer que você queira jejuar. O Senhor não quer simplesmente que você venha numa igreja. O Senhor quer que você queira, que você tenha prazer, que você tenha vontade, que você tenha sede de estar nesse lugar. O Senhor não quer simplesmente que você ore. O Senhor quer que você queira orar. E isso faz eu e você pensarmos o nível da nossa sede. O quanto nós queremos estar diante de Deus. O quanto nós queremos estar na presença de Deus. Ou nós fazemos isso porque nós já temos aquela religião determinada, marcada os nossos horários, o nosso hábito, a nossa rotina em cumprir uma tarefa. Sabe, queridos, eu vejo como pai. Se eu chego e falo assim, filha, vem cá, me dá um abraço. Já aconteceu várias vezes, tá? A Laura olha para mim. Fala, filho, dá um abraço. Tá bom, pai. Sabe aquele abraço? É diferente de quando eu estou assim, de repente ela vem e pula em mim, me agarra e me dá um abraço que chega a me... Eu falo, uau. Você está entendendo, queridos? Eu escutei algo, não sei se foi no sábado, cadê a pastora Lu? Não sei se foi no sábado, não sei se foi, estou perdido de dia, querido. Aconteceu já tanta coisa nesses dias que eu nem sei mais que dia que é dia. Mas o pastor, ele falou assim, ó, Jesus, ele fala assim, ó, eu sou a porta, e essa porta para mim, para você sempre está aberta. Eu não preciso bater nessa porta para entrar, porque para mim, para você, essa porta está aberta. Mas quando Ele quer acessar o nosso coração, Ele está à porta e bate, aí Ele precisa da permissão minha e sua. Para eu ir até Jesus, eu tenho livre acesso, mas para Ele vir até mim, Ele bate, fala, você está afim? Você deixa eu entrar? Eu posso fazer morada na sua casa? Eu posso cear com você? E é essa a questão, nós estamos falando. Pode, vai. Ou, pelo amor de Deus, entra aqui. Qual que é o nível da nossa sede? Abre o texto que a presbítera leu, Salmo 131. NTLH, por favor. Nem sei qual foi a versão que ela leu. 131. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Esse versículo, ela até mencionou isso, falou assim, ó, pensa um homem corajoso, foi Davi, de falar assim, Senhor, eu já não sou orgulhoso. O cara tem que estar num nível. Eu só vi três pessoas aqui, assim, Davi, o Harrison e o pai dele.
O Camuro, fala pro Camuro que eu estou com saudade dele. Eu falei, Camuro, você já errou? Ele falou, já errei uma vez. Eu falei, o dia que eu achei que eu tinha errado, rapaz. E a gente brinca, né? Mas, queridos, imagina a oração de Davi, Senhor, eu não sou orgulhoso, isso não me pertence. Mas versículo 2, é o que eu quero falar. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Mexeu comigo, porque na hora, o que eu fui avaliar? O meu coração, e a minha avaliação foi, será que meu coração está calmo dentro de mim? Queridos, o teu coração está calmo dentro de você, diante das circunstâncias, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante das tuas aflições, diante das situações difíceis, diante de tudo aquilo que você tem enfrentado, o teu coração está tranquilo? O teu coração é um coração calmo? E engraçado que Davi usa essa analogia da criança, ele fala, assim como uma criança que acabou de mamar, que para ela está tudo certo, querida, ela acabou de mamar, para ela está tudo certo, ela não sabe o que está acontecendo aqui fora, ela está protegida, ela está plena, está completa. É assim um bebê, é assim um bebê. E Davi falou, da mesma forma que um bebê é assim, eu estou assim dentro de mim. E eu falei, uau, é isso. Mas a presbítera foi ruim quinta-feira, porque ela continuou judiando. E entenda, querido, que eu já vou chegar, que eu já fui lá na frente. Entenda que esse bebê, ele mamou, e o mamar significa aquilo que entra, ok? Aquilo que nós alimentamos. E aí nós entendemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E aí nós entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então aquilo que me alimenta, aquilo que entra na minha boca, é Jesus, é o alimento, é a presença, é o tanto que eu estou sedento, é o tanto que eu estou com fome. Uma criança, queridos, passou 3 horas, se ela é recém-nascida, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela precisa, ela tem necessidade, ela quer mamar. E quando ela mama, ela está totalmente saciada. Aí ela para. Então, aquilo que entra, aquilo que sustenta, é o que completa a criança. E não é aquilo que sai. E é o que eu quero te falar, é o seguinte: quantas vezes nós fazemos, contribuímos, ajudamos, oferecemos, mas não nos sentimos completos. Quantas vezes você se esforça em tudo, você tem ministério, você está na igreja, você ajuda, você faz, mas a criança, ela não é sustentada por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela come, que ela recebe. Se nós não tivermos um entendimento que o coração calmo não é por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que a gente come, é por aquilo que a gente ouve, é por aquilo que a gente está sendo alimentado, nós não vamos ter o nosso coração pleno, tranquilo. E foi isso que Davi falou: eu estou satisfeito, tranquilo, meu coração está calmo dentro de mim. Amém, queridos? Amém? Amém. Vocês estão com frio? Quem está com frio, levanta a mão. Eita glória, quero ver vocês reclamar de calor agora. Glória a Deus, gente. Mas, gente, eu te dou 2 minutos para você sair de frente do ar, principalmente as mulheres, porque se você quiser mudar de lugar, não. Se o ar estiver assim, às vezes eu estou vendo o povo aí tudo assim, eu falei assim, ou o povo está com medo de mim, ou eles estão tremendo de frio mesmo. Tenta colocar para mexer, tá, Maranhãozinho, as abas, ou desliga 1 ou 2, ok?
Mas não sai do enredo, não. Não perde o foco, não. Amém, queridos? Eu quero continuar com algo que também é muito fresco. Eu quero que você abra esse texto, Mateus 21, versículo 28. Nós viemos conversando hoje no carro, na viagem, com a pastora Ana. Queridos, quando a pastora Ana vem para o meu lado, assim, ó, amor, essa noite eu já falo, ai, Senhor. E eu preciso compartilhar isso com você, porque espero que não sirva para você, mas a minha função é trazer a verdade para nós entendermos. Mateus 21, versículo 28. É a história de Jesus contando uma parábola sobre 2 filhos, e diz o texto assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E aí Jesus faz essa pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. E declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Esse é o texto, e primeiro o Senhor ministrou o texto, e aí ela me falou, eu li, eu reli, ela leu, ela releu, e foi algo assim. E hoje, na viagem, Deus trouxe algo, e eu quero passar isso para você, que é muito importante. Queridos, na verdade, Jesus está falando para um povo de Deus, e a parábola é, tinha 2 filhos, um eu falei para fazer isso, trabalhar na vinha, e ele falou, ok, eu vou, mas ele não foi. E o outro falou, não, de jeito nenhum, eu não vou, mas esse foi. E aí Jesus pergunta qual que foi que fez a vontade, ou qual que estava correto, e eles falaram, o segundo. E Jesus falou, está certo. E trazendo isso para nós, que é o que eu quero que você reflita, e isso vai servir só para as outras igrejas, para nós não vai, em nome de Jesus, mas eu preciso trazer isso para você. A revelação de Jesus, ou aquilo que Jesus queria trazer, é que muitos de nós estamos velhos de igreja, vivendo há tempos dentro da igreja, conhecendo a palavra, sabendo aquilo que é certo, sabendo aquilo que precisa ser feito, sabendo aquilo que precisa ser abandonado, sabendo aquilo que é necessário para a manifestação dos filhos de Deus. E a gente fala, ok, sim, eu vou, pode deixar, eu sei, mas na hora do vamos ver, não faz. E aí, chega pessoas improváveis, e aqui ele coloca como prostitutas, os publicanos, pecadores, que eles falaram, de jeito nenhum eu vou ser crente, não vou ser crente, isso não. Mas essa palavra é revelada, e eles falam, não, eu vou fazer isso sim, eu quero isso sim. E eles vão e fazem. E aí Jesus pergunta, qual que está certo? E a resposta foi o segundo. E olha o que ele fala. Por que eles falam isso? Versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho de justiça. Queridos, o que João representa? Os profetas. João era profeta. Quantos profetas de Deus têm liberado algo sobre as igrejas? Sobre a igreja brasileira? Sobre as nossas vidas? Quanto que nós temos escutado daquilo que o Senhor quer?
Quanto nós temos ouvido, e muitas vezes nós damos o like. Sim, não, pode deixar, eu vou trabalhar na vinha sim. Não, a partir de hoje esse ministério é meu, vai bombar. Não, vai ser diferente, vou fazer isso. Não, isso eu vou largar. E não há mudança. E queridos, esse texto é muito triste, porque a sequência dele está falando depois sobre a volta de Jesus, sobre o juízo, sobre o julgamento, sobre ovelhas para cá, bodes para cá. Sabe, então isso é um alerta, porque quanto de sede? O que determina o meu like, queridos, é a sede que eu tenho, é o tanto que eu quero beber disso. É o tanto que eu quero não só curtir, não só concordar, mas deixar que isso seja uma verdade a ponto de transformar minha vida e viver dessa forma. Amém, queridos? Isso é importante nós pensarmos. Talvez um dos versículos que eu mais gosto, que eu mais tenho falado aqui, que eu mais tento viver, por isso que eu falo, é Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu. Queridos, a essência é essa. A essência é essa. Jeremias 17, 9, meninos. Acho que assim falou esse também. Agora escute bem. Olha o que diz aí. Que enganoso é o nosso coração. Queridos, o nosso coração é enganoso. Olha o texto. Desesperadamente corrupto. Sabe quantos sentimentos que nós temos no nosso coração e que às vezes você acha que é algo bom e é de um coração enganoso e corrupto? Porque essa é a essência nossa. Se nós não guardarmos isso, se nós não vivermos com essa mentalidade que eu tenho que estar atento aos sentimentos, aquilo que está me movendo, as minhas motivações, as minhas emoções, o porquê eu estou fazendo as coisas, o porquê eu estou vindo aqui, o porquê eu estou orando, o que está me levando a isso. E agora eu quero entrar em outra palavra, da pastora Cris. Na verdade nem foi a palavra dela, eu acho que ela está montando essa palavra, mas ela falou isso no final do culto, e aquilo queimou no meu coração. Qual que é a nossa motivação da presença de Deus? É essa a essência, e eu quero que você entenda, que você pense nisso. Qual que é a motivação de você buscar a presença de Deus? E eu quero falar de 2 sacerdócios, e ela falou sobre o sacerdócio de Eli e sobre o sacerdócio de Davi. Lembrando que Eli e Davi são sacerdotes. Davi era reino e sacerdote. Eli era um sacerdote. Na época do Velho Testamento, o sacerdote era aquele que tinha acesso à presença de Deus. Jesus veio, hoje ele nos fez, Apocalipse 1:7, reino e sacerdotes. 1 Pedro 2:9, nação santa, sacerdócio real. Ou seja, eu e você hoje, todos nós somos sacerdotes e temos a presença de Deus. Amém. É isso aí. Então, antigamente, era Eli e os seus filhos. Hoje, isso serve para nós. Mas por que 2 tipos de sacerdócio? Eu quero que você abra, eu quero falar rapidamente nisso aqui, porque eu acho isso incrível. 1 Samuel 4, versículo 2, por favor. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha por meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli,
Hófni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Deixa eu fazer você entender. Eli era o sacerdote, Hófni e Finéias também eram sacerdotes. Toda a família sacerdotal tinha a responsabilidade de trazer a presença de Deus, só que eles eram corrompidos. Eles eram esse tipo de crente que dava o like, que falava que queria, mas na hora do vamos ver não ia. Não fazia, não correspondiam, não tinham uma vida de santidade, não viviam aquilo que Deus queria. Mas aí o que aconteceu? Os filisteus vieram guerrear contra o povo de Israel. Entendedores entenderão, entendedores entenderão. Os filisteus, queridos, ficavam à esquerda de Israel, ok? Então esse povo aqui que estava à esquerda veio e ganhou do povo de Israel. E o povo falou assim, mas nós, como é possível? Juntar os mais inteligentes, os anciãos, as cabecinha branca, juntou a nata do povo de Deus, falou assim, mas como assim Deus permitiu que a gente perdesse? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer campanha agora de oração, jejum, vamos para a igreja, vamos orar, vamos trazer a arca da aliança. A arca é a presença de Deus. Não, vamos trazer essa aliança e nós vamos, porque essa presença de Deus vai livrar, vai nos dar vitória. E o texto diz que Hófni e Finéias, que eram os filhos de Eli, trouxeram a arca, tiraram do templo de Siló, do tabernáculo, o lugar onde ela estava, tiraram aquela arca, levaram para a batalha a presença de Deus, por causa de uma vitória. E a notícia foi que perdeu a batalha, perdeu a arca, e Hófni e Finéias morreram. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? A motivação para eles buscarem a presença de Deus é porque eles queriam simplesmente que Deus desse uma vitória contra um povo. A motivação para eles buscarem a presença de Deus é que, na verdade, eles queriam uma vitória talvez política, uma vitória do país deles. Eles buscaram e oraram como nunca porque eles estavam num momento de aflição, no momento que eles não viam mais saída, no momento que eles não conseguiam mais enxergar uma esperança. Então eles falaram, já sei, vamos recorrer a Deus, vamos pegar aquela arca que é a presença e vamos levar ela conosco, porque se então a presença de Deus, essa arca estiver ali conosco, certamente Ele vai nos dar essa vitória nessa batalha. E eles perderam. Calma. Pastor, quer dizer que é errado nós orarmos, ou num tempo difícil nós buscarmos a Deus? Não, queridos. Na verdade, Deus usa isso. O problema não é eles buscarem a Deus no momento de aflição, e nem é errado, muito pelo contrário. Eu acho que Deus está fazendo tudo isso para Deus despertar a igreja, para em tempos difíceis mesmo, nós buscarmos a presença. Mas a motivação do nosso coração não tem que ser buscar a presença para nós termos uma vitória. Tem que ser buscar a presença porque é isso que importa para as nossas vidas, independente do resto. Se eu busco a presença, independente do contexto, da situação, se eu busco a presença, o resto que está ao meu redor, Deus vai conduzir. Então a motivação deles, a sede deles, não era pela presença de Deus, era pela vitória política, era pela vitória da guerra. E Deus não quer entregar a sua presença para simplesmente nos dar uma vitória. Deus quer entregar a presença para mudar a nossa história, para mudar o nosso caráter, para entrar e fazer morada, e ter um relacionamento, e ter uma intimidade, e viver tete a tete, pertinho, face a face conosco. Primeiro sacerdócio, esse sacerdócio de Eli. O segundo, o sacerdócio de Davi. Olha a diferença, 2 Samuel 6, versículo 12. Por que a diferença, queridos? Porque Davi já tinha prazer na presença. Davi não estava preocupado se era guerra, se não era guerra, se ia acontecer alguma coisa, se não ia acontecer alguma coisa. Davi, ele queria uma coisa: eu preciso da presença de Deus no meu reinado, ponto final. Porque eu sei que se a presença de Deus estiver comigo, estiver aqui, estiver no meu governo, estiver no meu país,
todas as outras coisas serão estabelecidas. 2 Samuel 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os levavam a arca do Senhor diante, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Presta atenção, queridos. Davi também quis trazer a arca, assim como Ofni e Finéias. Ambos eram sacerdotes, ambos eram pessoas escolhidas, ambos eram o povo de Deus, só que sedes diferentes, com motivações diferentes. Por isso que eu falei, sonda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração do homem enganoso, qual que é a sede, qual que é a motivação que nos faz estar aqui, que nos faz buscar a presença de Deus? É para nós conquistarmos simplesmente as nossas guerras pessoais, as nossas lutas diárias? Que não está errado você orar e pedir a Deus isso, ok? Mas nós precisamos amadurecer. O que nós não podemos é parar nisso. Isso pode ser um gatilho, um start, para fazer com que eu e você busquemos a Deus. Mas depois nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Gálatas 4, versículo 1 diz que o herdeiro, enquanto é menor, de nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ou seja, queridos, ele pode ser herdeiro, ele pode ter tudo, ele é senhor de tudo, mas se ele não amadurecer, de nada ele difere de um escravo. Tem promessas para mim e para você, mas se nós não crescermos em Deus, se nós pararmos simplesmente nessas coisas, de nada nos separa ou nos difere de um escravo. E não é isso que eu quero nem você, amém, queridos? Agora olha o que Davi faz. Eu acho incrível porque essa história de Davi, você conhece, não é esse meu intuito. Ele tenta trazer a arca, traz de maneira errada, Uzá morre, ele fica triste, deixa a arca na casa de Obed-edom. O Senhor abençoa a casa de Obed-edom, então ele traça a estratégia certa, o modo certo de trazer a presença de Deus. Ele envia os levitas, mas diz o texto que os levitas dão 6 passos. Ele para tudo, sacrifica, faz festa, celebra ao Senhor. Queridos, eu não sei você, mas isso também me chama atenção. Porque você imagina a preparação de um sacrifício. Você imagina as dificuldades, humanamente falando, para você trazer a presença de Deus? De a cada 6 passos, você tem que parar, montar um altar, montar a lenha, montar a fogueira. Tinha todo um preparativo, pegar um animal que custa, falar bois e carneiros cevados, colocar naquele lugar, com os sacerdotes, com os levitas, com toda a preparação, com toda aquela preparação, e aí depois, eles chegarem e viverem aquele momento, e depois dar mais 6 passos e fazer tudo isso de novo. Querido, você imagina a dificuldade disso? Você imagina o custo disso? Mas Davi não media esforços, nem se preocupava com as dificuldades humanas para poder trazer a presença de Deus para aquele lugar. E isso mexe comigo. Porque nós colocamos muitos empecilhos, muitas dificuldades, em todas as áreas. E o apóstolo Márcio, um japonês ungido, querido, um grande profeta do Senhor, ele liberou uma palavra no bambu, quando eu estive lá. Nem era sobre esse texto. Era assim. Falou sobre os passos de Davi. E ele falou assim,
que a generosidade precede todo avivamento. E a generosidade em todos os aspectos. E eu fiquei pensando aquilo. Falei assim, não existe avivamento se não houver no povo, nos filhos, um coração generoso que entende isso. Que entende que as coisas de Deus são maiores que as nossas. Que não são apegados às coisas, às dificuldades, aos valores desse mundo. E ele falou outra coisa para os pastores. Falou assim, nunca promovam um avarento. E eu falei, uau. Ele falou, se você quer ter uma liderança abençoada, nunca promova um avarento. E o texto explica justamente isso. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Amém, queridos? E eu quero concluir aqui. Eu falei isso ontem no On Fire, e eu quero falar aqui. Queridos, o fato de nós sermos sedentos, ou de nós estarmos refletindo num final de ano, projetando algo para um outro ano que se inicia, tem que trazer uma meta, uma busca, e tem que ser a presença de Deus, queridos. Queridos, não tem outra estratégia, não tem outro sistema, não tem outra fórmula que vai fazer eu e você, a igreja, os ministérios crescerem, a não ser a presença de Deus. Se você quer ter uma casa, um lar, um casamento, os filhos felizes, você tem que ser especialista em presença de Deus. Eu falei, nós precisamos ser especialistas na presença de Deus. Se perguntarem assim, gente, qual que é a maior característica, qual que é a especialidade da IAMIR? Você tem que falar, é atrair a presença de Deus. Se perguntar para o louvor, qual que é a especialidade do louvor? É atrair a presença de Deus. Para a recepção, é atrair a presença de Deus. Para a intercessão, é atrair a presença de Deus. Para todos nós, é atrair a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai fazer diferença, queridos. Não é o templo, não é o ar-condicionado, não são as poltronas. Eu disse isso, o povo saía dos templos luxuosos para ir lá no deserto ver João Batista pregar. Num lugar de calor, num lugar de areia. Por quê? Porque era um homem carregado de Deus, cheio da presença de Deus. Sabe, querido, você quer ver essa igreja encher, essa igreja não ter lugar, é ver a manifestação da glória, a presença de Deus, e isso depende de cada um de nós. A igreja somos nós. Se nós juntos estivermos buscando a presença, se a nossa sede estiver grande e aumentar para a presença de Deus, todo o contexto, tudo, queridos, não precisa evangelismo, não precisa, entenda o que eu estou querendo dizer, não precisa ficar assim, pelo amor de Deus, venha, não, queridos. As pessoas falam, onde você vai que eu quero ir também, por quê? Porque a presença de Deus está com você. Nós temos que ser caçadores, tem até um livro disso, caçadores da presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Só para encerrar, agora de verdade. Eu falei muito de Davi porque eu gosto de Davi. E eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia, ela fala os pontos fortes, mas ela fala os pontos fracos. E a gente sempre coloca os heróis da fé e nós, nada. Os incapazes. Ou imagina eu, não, isso é para ele. Isso é para ela, eu não. Davi teve um momento que ele sentiu assim, querido. Depois você lê na sua casa, 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. No capítulo 22, versículo 1, diz o texto que Davi, ele vai para a caverna de Adulão. E ele vai para a caverna de Adulão deprimido, triste. No versículo anterior, se você pegar 1 Samuel 21, 11, 12, se eu não me engano, diz o texto que Davi, ele guarda aquelas palavras no coração dele. Ele deixa entrar, ele estava num momento difícil, ele estava ali indo ver o rei Ax. Põe na NTLH, por favor.
Não é na NTLH, não. Não, na NAA. A minha é NAA. Você tem? Nova Almeida atualizada? Queridos, pensa uma versão que eu estou gostando. Davi guardou essas palavras Davi guardou essas palavras e aí depois ele teve muito medo. Um cara que matou Golias, um cara que enfrentou tantas coisas, mas ele escutou algo que ele guardou no coração. E quantas palavras nós temos guardado no nosso coração? E que tem produzido medo, e aí nós esquecemos que ele é invencível, e que pelejarão contra o Cordeiro, mas que o Cordeiro vencerá, e o Cordeiro vencerá, e vencerá também todos aqueles que estiverem com ele, ou seja, eu e você. Essa hora nós esquecemos, nós só guardamos aquela palavra ruim, trazemos o medo, e entramos na caverna de Adulão, e é esse o contexto. Samuel 22:1. Está lá Davi na caverna de Adulão. E diz o texto que entra todo o resto. Porque, querido, quando você está mal, tudo aquilo que é ruim vai com você. Entrou lá, não está aí. Os deprimidos, tudo. Olha lá. Quando os seus irmãos... Próximo. Isso. Quando ouviram isso, seus irmãos... O próximo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos endividados, e todos amargurados de espírito, e ele se fez... Queridos, no momento que Davi não era nada, no momento que Davi não se sentia nada, no momento que Davi estava com o coração temeroso, entrou gente deprimido, angustiado, com espírito ruim, mas saíram dali os 400 valentes de Davi, queridos. Queridos, no momento que você está desacreditado, que você está achando que você não é ninguém, talvez é a oportunidade de você formar os 400 valentes do Senhor junto com você. Na hora que você acha que você não tem força, que você não tem autoridade, você lembra, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então você vai, e aquelas pessoas que estão ao teu lado, se identificam com você, porque falam, cara, eu estou deprimido igual você, cara, eu estou com esse sentimento, e aí você tem um entendimento, fala assim, então vamos para Deus, não, vamos sair disso aqui, não vamos ficar aqui não, e a hora que você vê, não só você saiu daquele lugar, mas você saiu com 400 junto com você, forte, treinados, cheios da presença de Deus. Isso eu acho incrível. Amém. Quero que você coloque de pé, por favor. Escute, querido, o Brasil ele não precisa simplesmente de uma vitória política. O Brasil não precisa simplesmente de uma vitória da direita. O Brasil não precisa simplesmente das Forças Armadas. O Brasil precisa da presença de Deus. E eu e você somos responsáveis. É isso. Há uma ardente expectativa do mundo, da criação, para a manifestação dos filhos, para que essa presença de Deus venha e seja jorrada, transbordada em todos aqueles que estão à nossa volta. Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar pela nossa igreja, por aqueles que estão conectados conosco. Pai, para que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, as nossas motivações. O Senhor conhece, Pai, os nossos desejos. O Senhor sabe quantas vezes nós estamos igual aquele filho, que a gente fala que sim, fala que vai, e já passou anos e nós não fomos, não fizemos. Pai, eu peço misericórdia de nós. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos que não há outro caminho melhor, excelente, do que o Senhor, do que estar na Tua presença, do que buscar a Tua presença. Pai, eu creio nas promessas que o Senhor tem para o Brasil, para a Tua igreja, para esse povo. Pai, para Iami de Nova Mutum, eu creio, Senhor, eu creio.
Pai, quantas palavras liberadas, Senhor. Pai, eu desse altar, eu quero testificar isso, Pai, que não tem nada mais importante para acontecer nesse lugar do que a Tua presença reinando aqui, Senhor. Pai, não tem nada que nós almejamos mais do que a Tua presença nesse lugar, do que o Senhor fluindo nas vidas, nos corações, do que o Senhor se revelando, manifestando, Pai, transformando os caráteres, transformando os corações, produzindo o Teu querer, o Teu efetuar em nós. Pai, o caráter do Cristo em nós. Pai, é isso que nós queremos. Nos ajude, Pai, a ser os filhos que vão manifestar a Tua presença aonde nós formos. Oramos, ó Pai, por cada vida, oramos por cada coração, em nome de Jesus. Queridos, com esse entendimento, eu quero selar esse momento com a ceia. E eu quero que você entenda a preciosidade disso, porque isso também não pode ser uma rotina, isso também não pode ser simplesmente um ritual. Queridos, a ceia é uma renovação de aliança, é um entendimento que você fala, Senhor, eu preciso ter mais sede, Senhor, eu quero ter mais a Tua presença, Senhor, através dessa ceia, através do memorial, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, eu quero viver, buscando, querendo, almejando a Tua presença, me ajuda nisso, Senhor. Queria convidar a liderança, por favor, para vir aqui. Queria dizer, é o último domingo do ano. Domingo não, domingo de ceia, né? Nós fazemos o primeiro domingo do ano. A última ceia de 2022. A próxima ceia nós estaremos em janeiro. Nós estaremos em 2023. Nós não sabemos do dia de amanhã. Queridos, mas nós temos a oportunidade de hoje de reconciliar com Jesus. Nós temos a oportunidade hoje de fazer uma nova aliança com o Senhor. Aquilo que Jesus propôs, quando Ele pegou o pão, Ele partiu, Ele falou assim, ó, esse aqui é o meu corpo, que é dado por amor de cada um de vocês. Então quando vocês comerem esse pão, lembrem do sacrifício que eu fiz. Lembrem do sacrifício, do amor. Lembrem do preço. Lembrem de tudo aquilo que eu fiz por amor a vocês, pelo perdão dos pecados de vocês. Que seja uma ceia com entendimento de nós sermos melhores como filhos em 2023 e daqui para frente. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, nós oramos pelos elementos, pelo suco, pelo pão. Te damos honra, te damos, Pai, todo louvor pelo preço pago. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado pela aliança nova. Obrigado porque o Senhor é um marco de uma aliança nova. Pai, e a aliança tem comprometimento das duas partes, não é só de uma, não é só de um lado. Toda aliança, Pai, tem esse comprometimento, Pai, e do Senhor é inquebrável. Pai, mas que o nosso também seja, Pai, que o nosso também seja inegociável, Pai, que os nossos princípios, ó Pai,
não sejam negociáveis de forma alguma, que o mundo não possa, Pai, seduzir, que o mundo não possa nos desfocar, que o mundo não possa nos distrair, Senhor, mas que nós possamos, como parte dessa aliança, também cumprir aquilo que cabe a nós, Pai, que é buscar a Tua presença, que é de ter um coração sedento, que é, Pai, de poder comer do pão da vida e ser alimentado, e o nosso coração ter calma, nosso coração ter tranquilidade, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é que nos sustenta, que o Senhor é que nos levanta, que o Senhor é o invencível, e que o invencível não perde, que o invencível jamais perderá, Senhor. É com esse entendimento, Pai, oramos, ó Pai, e abençoamos cada um que vai participar. Queridos, quem que pode participar da ceia? Aqueles que entendem, aqueles que têm um compromisso, aqueles que já reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que buscam com todas as suas forças viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. É isso, querido, a ceia é um entendimento. Pastor, eu posso participar? Querido, você julga o seu coração. A Bíblia diz: cada um analise a si mesmo. Você quer viver perto de Jesus? Você está se esforçando para isso? Você quer viver de tal modo que agrade ao Senhor? Você quer que 2023 você tenha mais sede? Você quer estar mais na presença de Deus? Participe. Querido, agora se isso não é o teu desejo, não tem por que você fazer isso. Você vai estar bebendo e comendo juízo para você mesmo. Aqueles que, claro, muita gente nos visita ou não faz parte, e querido, você não é obrigado a participar de maneira nenhuma, ok? E nem se sinta constrangido com isso, por favor, de maneira nenhuma. Mas aqueles que vão participar, eu gostaria que você ficasse de pé, o pessoal pode servir. Aqueles que não vão participar, aqueles que estão nos visitando, que não foram batizados, você sente, adore junto com a equipe, por favor. Escute, se você está com a sua família, eu quero mais uma vez, na verdade eu quero tornar isso hábito. Eu quero que você tenha um tempo agora, você com os seus, você orar com os seus, participar do pão, do suco. Tenha um tempo à vontade, ore, se acertem, peçam perdão, fale que você ame, depois você coma do pão e depois você beba do cálice, ok? Se você está sozinho aí, querido, procura um irmão. Ore com ele, deixa Deus te usar. O céu
Aleluia. Aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelas famílias, pelos corações. Obrigado pelo renovo de aliança. Obrigado pela ceia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor, nessas famílias, nessas casas, nos nossos filhos, em nome de Jesus. Eu queria terminar, queridos, com Isaías 44, versículo 2, de novo, por favor, meninos. Isaías 44, versículo 2. Você vai embora com essa promessa. Assim diz o Senhor que te criou. Assim diz o Senhor que te formou. Assim diz o Senhor que te ajuda. Não temas, ó Murilo, servo e serva minha não, meu, ó amado, quem eu escolhi, porque eu derramarei água sobre diga assim, eu sou o sedento, eu sou o sedento, eu sou o sedento, e eu declaro que essa água que o Senhor vai derramar atingirá a minha vida, a minha posteridade, os meus descendentes, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, eu sou abençoado, a minha igreja é abençoada, a minha cidade é abençoada, o meu Brasil é abençoado, em nome de Jesus, amém.
tenho algo que eu preciso fazer. Vem cá, Tiago. Vem cá, Ingrid. Eu quero consagrar hoje com a maior alegria do mundo. O menino que já chora em sol maior, querido. E que bom que essa equipe está aqui. Eu quero que vocês deixem todo esse microfone. Nós vamos fazer uma roda em volta deles, orando aqui, porque vocês fazem parte dessa família, desse legado, esse ministério. Você fica, tá? Só o vocal. Queridos, o Isaac estava quase nascendo e a Ingrid estava aqui assim, ó. Ela pulava e eu falei, vai nascer, Senhor. É hoje. Alegria de ver as promessas do Senhor cumprindo. Amém. Cadê a pastora Lu? Segura aqui para mim. Obrigado, Senhor. Pai, não tem nada mais precioso do que entregar uma promessa ao Senhor. Pai, já nasceu sedento, Senhor. É essa palavra que nós liberamos para ele, Senhor. Já nasceu sedento pela tua presença, Pai. Por onde ele for, por onde ele andar, Pai, que essa marca seja a marca do Isaac, sedento pela presença do Senhor. Que o Senhor cumpra todas as promessas, Senhor. Que o Senhor envie anjos para estar do lado dele, Senhor. Que o Senhor cele, Pai, repreendemos todo levante do mal contra a vida dele, contra essa casa, contra a família. Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, que o Isaac é do Senhor, consagrado, Pai, consagrado ao Senhor. Praga nenhuma chegará à vida dele, à casa dele, Pai, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para acampar do lado dele, para o guardar por onde ele estiver, Pai. Abençoamos, consagramos, selamos, separamos o Isaac ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. As meninas estão na sala, né? Cadê a Isa? Deve estar na salinha, né? Queridos, fique de pé mesmo, nós já vamos encerrar. Só preciso dar alguns recados importantes. Semana que vem nós temos encontro. Quinta-feira, a apóstola Márcia que vai pregar. Queria muito que você viesse. Eles vêm lá de Barretos, vão estar aqui. Que você não seja aquele que deu like, que você sabe, mas fala assim, não, pra quê? Sabe, querido, não custa. Sabe, volto para a palavra da Simônia. Não é que você tem que vir no culto, é que você queira vir no culto. Não é que você tem que adorar, é que você queira adorar. É esse o entendimento. E isso às vezes nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Então, sabe, se esforce para aquilo que é eterno, para aquilo que vai ser para a edificação da sua própria casa, do seu próprio coração. Amém, queridos? Temos GPS, quarta tarde das leoas, final de semana encontro dos adolescentes, sexta-feira vai começar às 19 horas. Essa semana nós chegamos agora, nós vamos estar, por favor, pessoal, atento nos grupos. Amanhã eu tenho reunião da liderança, ok? Lembrando isso.
Queridos, eu queria marcar 18h30. Aqueles que não puderem chegar um pouquinho atrasado, não tem problema. Mas vamos começar um pouquinho mais cedo. Amanhã, reunião da liderança, para nós estarmos alinhando tudo aquilo que nós temos para esse mês. Tem muita coisa. Queridos, nós temos a nossa virada do ano. Eu estava em viagem, eu recebi uma mensagem. Pastor, eu não sou da igreja, mas eu participei do ano passado, e eu queria saber se esse ano vai ter, porque eu gostei demais, eu queria ir com a minha família, como que eu faço? Eu dei o contato da Grazi, não sei nem se ligaram para a Grazi, eu falei, pode sim, você fala com a Grazi, passei o telefone, é a nossa secretária, e queridos, isso é para vocês, isso é para nós, será muito mais do que gostoso, muito mais do que um tempo de comunhão, de janta, de mesa, mas será um tempo profético. Será um tempo que nós teremos dança, teatro, pregações. Querido, vai ser assim, é algo direcionado por Deus. Eu tenho certeza que você vai ser impactado se você nunca participou. Então eu quero te convidar, ok? Para você estar conosco dia 31 para o dia 1º. Qual que é o problema? Nós temos vagas limitadas. Então se tua família tem 10 pessoas, pode vir? Pode. Você faz inscrição até nós lotarmos o número. Então não deixe, ok? Para a última hora, porque sempre chega na última hora, pastor, mas não tem uma mesa para mim? E eu falo, querido, não tem. A gente tenta encaixar, tenta dobrar, mas querido, nós já fizemos dessa vez com a capacidade máxima para já não ter problema. Ok? Nós já colocamos um monte de mesa, a mais do que o ano passado. Então, por favor, você que vai participar, deixa o seu nome, para a gente também já estar ciente, para a gente estar vivendo isso aí. Nós não temos a tag ainda, né? Do final do ano, né? Ok, então tarefa para o próximo domingo, ok? Não, próxima quinta. Mais algum recado, pastora? Cadê a pastora? Sumiu? Ah, tá aí. Achei que tivesse sido arrebatado. Gente, nós temos a nossa oração. Você que precisa de uma oração, você que veio com uma causa, que quer uma oração, você que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que quer reconciliar com o Senhor Jesus, não saia por aquela porta com vergonha, ou precisando fazer algo que você pode fazer. Procure alguém, deixe essa pessoa orar, profetizar na sua vida. São profetas do Senhor e vão liberar algo de Deus sobre você. Só você chegar em cada um aqui, quem você quiser, eles estão aqui aptos para orar por você. Amém? Todos que nos visitam, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, que você tenha uma família, uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, oramos, te louvamos e te agradecemos por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor fez, pela ceia, pela vida do Isaac, Pai, por essa palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Te amamos, te adoramos, que isso seja verdade, que isso seja um entendimento, que isso entre no nosso espírito, para que nós possamos entender que o Senhor procura sedentos, que o Senhor quer sedentos, que o Senhor almeja por sedentos, aqueles que não negociam, aqueles que igual Davi, Pai, não mediam esforços para atrair a Tua presença, que essa possa ser a motivação do nosso coração, não importa o esforço, eu quero é a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que a graça de Deus Pai, o amor, Deus Filho e a autoridade, a unção, a presença do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre, amém, amém, Deus te abençoe, dê um abraço bem apertado nesse irmão, uma semana abençoada para você em nome de Jesus.